autoridades presentes, senhoras e senhores, meus amigos. Bom dia e bem-vindos. Em nome dos meus colegas do Instituto Millennium, agradeço a presença de todos nesse primeiro Fórum da Democracia e Liberdade de Expressão. O Instituto Millennium foi constituído há cerca de 4 anos com a missão de promover a democracia, a economia de mercado, o Estado de Direito e a liberdade. Desde então, vem se dedicando a debater e ampliar a discussão sobre a fundamental importância desses valores para o Brasil em que vivemos e o país que queremos ser. Vivemos hoje em uma nação onde a democracia está consolidada e as instituições que a garantem estão cada vez mais sólidas. Com enorme satisfação, presenciamos nas últimas décadas uma notável evolução da consciência da população com relação aos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Brasileira de 1988, teve e tem um papel fundamental nesse processo. A livre manifestação do pensamento e sua corolária, a liberdade de imprensa, não constitui um fim em si mesmo, mas sim um meio imprescindível para garantir a sobrevivência de uma sociedade livre e democrática. Assim como no Brasil, em toda a América Latina, os avanços nessas frentes também têm sido consideráveis, apesar, infelizmente, da obsoleta exceção e de recentes investidas antidemocráticas de alguns dos nossos vizinhos. Já aprendemos que as ameaças à liberdade e à democracia são permanentes e que a atenção e a vigilância de toda a sociedade são fundamentais para que as conquistas e o exercício democrático se fortaleçam e possam evoluir constantemente em abrangência e amplitude. No Brasil, é no mínimo estranho que justamente no momento em que vivemos uma democracia plena, se esteja falando em maior controle dos meios de comunicação. Mais estranho ainda que isso aconteça quando mais de 60 milhões de brasileiros já têm acesso à internet, onde o fluxo de ideias, opiniões e conteúdos do mundo inteiro é completamente livre e, felizmente, virtualmente impossível de se censurar ou controlar. É igualmente estranho, se não inconcebível, que programas necessários e indispensáveis, destinados à defesa dos direitos humanos, sejam elaborados e oficializados sem a necessária discussão pela sociedade e que se suscitem dúvidas quanto ao seu real objetivo, trazendo em seu bojo intimidações veladas e avanços já alcançados na frente do direito à propriedade e da liberdade de expressão. Isso torna o tema que nos reúne aqui hoje absolutamente oportuno. Não poderia haver momento melhor para refletirmos e discutirmos sobre potenciais e reais ameaças às conquistas realizadas e ao processo democrático, tanto no Brasil como nos países vizinhos. Tarefa que tenho certeza os brilhantes panelistas convidados para este fórum desempenharão com grande competência e inteligência. Contribuindo para o debate, não posso deixar de abordar outra dimensão inseparável da equação democracia, liberdade de expressão, a livre iniciativa. Como venho repetindo há décadas, e não foi o primeiro a fazê-lo, existe uma indissolúvel interdependência entre democracia, liberdade de imprensa e livre iniciativa. O conhecido tripé, que envolve uma das mais
extraordinárias simbioses positivas do mundo de hoje. A democracia e a liberdade dependem, para se manter, das informações e da fiscalização que somente uma gama diversificada de veículos independentes pode assegurar. Por sua vez, os meios de comunicação não subsistiriam sem a publicidade, que não existiria se não houvesse competição, que não teríamos sem um sistema de mercado livre, que depende, fechando esse círculo virtuoso e admirável, da democracia e da liberdade para garanti-lo. Em todas as áreas em que se fala de liberdade, quanto menos legislação, melhor. A liberdade de credo, de ir e vir, de se reunir, de acesso à informação e todas as demais liberdades não devem ser condicionadas, limitadas ou regulamentadas. Devem sim ser garantidas e responsavelmente exercidas e praticadas. Todas as vezes em que se tentou legislar ou enquadrar atividades que na sua origem são livres, a democracia e a sociedade, em última instância, correram perigo. Conscientes disso, já em 1791, a recém-criada, na época, República dos Estados Unidos estabeleceu, na primeira emenda à sua Constituição, que o Congresso está proibido de legislar. Congress shall make no law. Proibido de legislar sobre algumas liberdades fundamentais, incluindo aquelas da expressão e de imprensa. Na mesmíssima linha, quase 2 séculos depois, a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu que é livre a manifestação do pensamento e é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de expressão, um direito, repito, consagrado na nossa Constituição Federal, funciona como um verdadeiro alicerce do Estado democrático. Ela serve como instrumento decisivo de fiscalização e controle da atividade governamental e do próprio exercício do poder. Mesmo quando incomoda os ocupantes do governo, ou talvez especialmente quando incomoda, a liberdade de expressão é fundamental. Reconhecendo isso, o presidente Lula, em maio de 2006, declarou: todos ficam chateados com a imprensa, e vocês sabem que eu também reclamo muito da imprensa, mas quanto mais livre ela for, mais forte é a democracia. Tenho a convicção que debates como o de hoje contribuem enormemente, não apenas para a essencial discussão desses temas, mas principalmente para o fortalecimento do Estado democrático e de direito, e, em alguma instância, para o desenvolvimento e melhoria da sociedade como um todo. Obrigado, bom trabalho e bom proveito.